em nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 7, versículo 2 em diante, diz assim: E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião e alguns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodas, porque não sou digno que entres debaixo do meu telhado, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado sarará. Repita comigo: diga, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. A minha tradução diz sarará, mas eu trouxe para os dias mais curado, amém? Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob o meu poder, e lhe digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: fazei isto, e ele faz. E ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. E voltando para casa, os que lhe foram enviados acharam são o seu servo enfermo. Só até aí. Diga glória a Deus, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, amém? Pode se assentar, meu muito obrigado, amém? Pedir aos irmãos, que se os irmãos quiserem espalhar um pouquinho, fiquem na liberdade, tá bom? Eu estou vendo os irmãos sentados, né? Mas se quiser distanciar uma cadeira aí, né? É bom que nos facilita, né? A nossa logística. Deus te abençoe, viu, Davis? Amém? Facilita um pouquinho a nossa, como é que fala? A nossa regra da OMS, amém? Queridos, na realidade, eu tenho esse texto guardado no meu coração, e essa história não é contada apenas por Lucas. Lucas, geralmente, quando ele fala a respeito de curas, de doenças, Lucas sempre foi, irmão Paulo, muito mais detalhista que os outros evangelistas. Nenhum outro evangelista foi tão detalhista na hora de escrever alguns textos de curas de Jesus como Lucas. Por que, irmã Francisca? Porque Lucas, entre os evangelistas, ele se destacava por ser médico. Ele se destacava por entender de doenças. Quando Mateus, Marcos e João, eles escreveram, não foi só Lucas que escreveu essa história do soldado centurião. Tanto que eu li o livro de Lucas, mas eu particularmente gosto, quando eu leio a respeito do soldado centurião, irmã Ana, e tem outros evangelistas, quer ver, que citam o mesmo texto. Deixa eu falar aqui um mesmo que... Até um texto, Mateus, no capítulo 8, do 5 ao 13, conta essa mesma história. Tanto que eu, na realidade, as outras vezes, não é a primeira vez que eu prego sobre o soldado centurião. No meu ministério, que já são 14 anos aí pregando o evangelho, eu já devo ter pregado o soldado centurião umas 4 ou 5 vezes. Porque é um texto muito forte, é um texto muito conhecido. E geralmente eu usava o texto, irmã Nicole, de Mateus, porque tem uma linguagem, né? Você viu aqui que eu troquei a palavra? Lucas falou assim: o meu criado sarará. Eu usei a palavra será curado, né? Eu usei até uma outra expressão que Mateus conta. Mas Lucas, ainda que
ele contasse a mesma história que Mateus, ele era muito mais detalhista, porque ele entendia. Ele podia faltar alguns detalhes, porque ele não estava ali quando aquilo aconteceu, porque talvez muitas pessoas não saibam aqui, irmão Massim, mas Lucas nunca andou com Jesus. Pastor, como é que Lucas escreveu um dos evangelhos se ele não caminhou com Jesus? Para quem não sabe, irmão Ronaldo, Lucas, por ser médico, ele que cuidava de Paulo, ele que cuidava das feridas de Paulo, e enquanto ele estava ali cuidando de Paulo, Paulo contava para ele as histórias. Então Lucas nunca presenciou aquilo que ele escreveu. Ele, em alguns detalhes, irmã Ana, talvez podia faltar, porque quando duas pessoas escrevem algo, um presenciou, o outro não, quem vai ter mais riquezas de detalhes? Alguém pode ter coragem de falar aí? O que presenciou. O que presenciou, ele sabe, se eu falar que virou um carro aqui, e eu não sei, eu falo, virou um carro aqui, mas se alguém viu, fala assim, virou um carro da marca tal, da cor tal, é ou não é? Eu e ele vamos contar a história que virou um carro aqui. Mas quem viu o carro virando é capaz de falar até a marca do carro e a cor do carro. Então, irmãos, Mateus, quando escreveu o texto, por ele presenciar, ele talvez teve algumas riquezas de detalhes a mais. Mas Lucas, por ser médico, quando ele falava de enfermidades, ele falava com muito mais certeza, ele falava com muito mais força. Por quê? Porque era a área dele. E queridos, eu usei o texto de Lucas, porque eu gostaria de frisar aqui que era um servo doente, era alguém que estava doente, e estava doente em casa. Esta pessoa que estava doente, esse soldado, que estava debaixo do comando do soldado centurião. Eu sei que todos nós sempre ouvimos falar da palavra soldado centurião, sim ou não? Essa história do soldado centurião, irmã Ana, irmã Simone, como é conhecida na Bíblia Sagrada? Quem nunca ouviu falar do soldado centurião? Quem nunca ouviu falar que o soldado centurião foi até Jesus e disse, olha, tem um servo meu doente em casa. Tem um servo meu que é muito estimado. Olha só, preste atenção. Ele não é qualquer soldado. Ele é um soldado que eu tenho uma grande estima. Eu tenho um grande apreço por ele. E ele está doente. E Jesus se propõe a ir na casa dele. Jesus disse, pode deixar que eu vou lá e vou curá-lo. No texto de Mateus, na hora que Jesus diz que vai lá curá-lo, o soldado centurião já abre a boca e diz assim, não, eu não sou digno que tu pises na minha casa. Mas no texto de Lucas, você consegue compreender, pastora Débora, que Jesus chega aí no caminho. Ele chega aí em direção à casa, sim ou não? A Bíblia fala que... Quer ver qual versículo que é, irmãos? Deixa eu... versículo de número 6. E foi Jesus com eles. Quer dizer, irmã Francisca, Jesus chegou a caminhar, a dar alguns passos em direção aonde estava aquele soldado doente. Mas no meio do caminho, como diz aqui Lucas, e usando o texto de Lucas, de repente aquele soldado centurião para e fala, não, Jesus, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Eu não sou digno que tu pises na minha casa. Mas uma palavra sua e o meu servo será curado. E a Bíblia fala que Jesus diz assim, olha, nessa nação, irmãos, para quem eu conheço Israel, e deixa eu dizer uma coisa para você, cabe umas 5 nações de Israel dentro de Minas Gerais. Israel é pequeno, para quem não sabe. A nação de Israel, ela em si, é pequena, mas é um lugar de muita fé. Quando o turismo em Israel, não é lógico que tem lugares maravilhosos em Israel, em belezas naturais, vamos dizer assim, nos dias de hoje, tem tanta coisa que poderiam ser turismo, mas o maior turismo de Israel, irmã Jô, é o turismo religioso.
Porque quando se fala em fé, quando se fala em Abraão, que é o pai da fé, irmãos, e Abraão, como Abraão é querido, existem 2 nomes em Israel, irmã Ana, que são, quase que idolatrados, vamos dizer assim. É lógico que nós sabemos que a idolatria não é de Deus. Posso ouvir um amém? A idolatria não é de Deus, amém? Mas 2 nomes que são por alguns lá, porque existem religiões lá que nem sabem, nem falam de Jesus, mas idolatram Abraão. São outras religiões, irmãos, e são 2 nomes em Israel que na realidade são 3, mas 2 muito mais: Abraão e Davi. O terceiro eu diria Moisés, porque o nome de Moisés, ele é tão falado que na Bíblia Sagrada, só o nome de Deus é mais falado que o nome de Moisés, tá? O nome de Moisés foi falado 854 vezes. E segundo alguns estudiosos, viu, irmão Raimundo? A gente estava com saudade do senhor, hein? Ibirité não queria largar o senhor de jeito nenhum, hein? Mas ainda bem que largou, está aqui conosco hoje. Opa! Mas vamos orar para Ibirité largar um pouquinho o irmão Raimundo para poder vir, né, irmão Raimundo? Amém? Estou brincando com o irmão Raimundo porque ele está fazendo alguns trabalhos lá em Ibirité, por isso que ele estava participando só online, né? Mas, irmão Raimundo, por isso nós entendemos, na realidade são alguns teólogos que dizem isso, que Deus escondeu o corpo de Moisés, porque se o corpo de Moisés fosse encontrado, mas sim, ele seria idolatrado, ele seria venerado a vida inteira, porque só o nome de Deus, isso não sou eu falando não, isso são os estudiosos, e só o nome de Deus aparece mais na Bíblia do que o nome de Moisés. Então existem alguns personagens bíblicos, que lá em Israel, que é uma nação pequena, que é uma nação onde hoje existe um turismo religioso imenso, que nos mostram, ou nos falam quanto aquela nação é uma nação onde as pessoas têm fé. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui que eu aprendi e compartilho com vocês aqui. Eu ouço pessoas dizendo assim, o problema é falta de fé. Eu não acho que é falta de fé, não. Até que as pessoas têm muita fé. Eu acho que o problema é falta de fé em Deus. Porque tem pessoas que têm fé em outros deuses. Quem concorda comigo? Tem pessoas que eu falo assim, está faltando. Aí você fala assim com a pessoa, está faltando fé. Ela, não, eu tenho fé na Cida do Norte, eu tenho fé em Joaquim, eu tenho fé em Antônio, eu tenho fé. O problema não é a falta de fé. O problema está sendo a falta de fé em Deus. E nós temos que firmar nossa fé, não é nos homens. Nós temos que firmar nossa fé, ninguém vai dar um aleluia agora não. Nós temos que firmar nossa fé em Deus. É Deus. Nós não precisamos de ninguém para chegar até a Deus. A única pessoa, o único que nos leva até a Deus é Jesus Cristo. Pastor, eu já ouvi muito isso e me perdoa se tem alguém de outra religião nos assistindo, e me perdoa se tem alguém aqui que não tem o mesmo pensamento que eu, mas eu tenho que pregar o que a Bíblia nos fala. Irmãos, aquilo que nos separava de Deus não separa mais. O véu foi rasgado. A gente não precisa pedir para a mãe e para o filho ouvir, não. Quem já ouviu essa expressão? Pede à mãe que o filho ouve. Irmã Francisca, a senhora tem livre acesso a Deus, não precisa passar por ninguém, não. Pastor Renato, o senhor podia orar por mim? Eu oro por você sim, mas quando a senhora ora também, Deus responde. Irmão Raimundo, quando você ora, o Senhor ora, Deus responde. Nós precisamos entender que nós temos livre acesso ao Pai, que a nossa fé tem que estar firmada no Senhor. Você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador? Aceitou? Então você foi levado ao Pai. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim, diz Jesus Cristo.
Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a ponte, Jesus Cristo que nos leva até a Deus. Irmãos, e quantas nações, e quantas religiões ali, e quando Jesus Cristo diz assim, olha que em Israel não vi ninguém com tanta fé. É porque aquele homem, ele, através daquela atitude de dizer para Jesus assim, Jesus, eu sei que em uma palavra sua, o meu servo será curado. Jesus Cristo percebeu que havia fé no coração daquele homem. Porque ele disse assim, não é fulano, não é cicrano, não é beltrano, basta uma palavra tua. Você que está aqui, e talvez eu dei essa volta inteira no quarteirão para te dizer essas palavras que vou falar aqui agora. Talvez você está aqui, mas talvez você está aqui intercedendo por alguém que está em casa, por alguém que está longe. E Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer que Ele ouve a tua oração. Ele ouve a tua oração e Ele pode ir de encontro à pessoa que você está intercedendo aqui. Sabe aquela pessoa que você já preparou aí no celular? Quem está em casa, quem está aqui, já preparou alguém? Já tem a foto de alguém aí? Eu no meu celular tenho a foto minha e da minha esposa. É uma família, amém? Vamos orar. Eu e minha esposa vamos colocar de joelhos aqui. Já preparou uma foto aí? Já preparou? No celular? Tá pertinho aí? Tá fácil? Porque daqui a pouquinho nós vamos nos ajoelhar e pedir, Jesus, vai de encontro. Eu falei com a pastora Débora e com a irmã Simone, canta como Zaqueu. Sabe por quê? Porque no cântico diz, entra na minha casa. Quantos aqui querem que Jesus vá até a sua casa e salve o seu familiar? Hoje é culto, ainda que é culto de celebração, mas nós vamos orar pela sua família. Talvez você tenha um parente longe, irmã Francisca. Talvez você tenha um parente em outra cidade. Mas Jesus é tão poderoso que Ele pode ir de encontro a esta pessoa através da sua fé. Através, meu irmão, da sua fé. Pastor, e se meu marido não tiver fé? Se você tiver fé, Jesus vai de encontro dele por causa da sua fé. Pastor, e se a minha filha não tiver fé? Por causa da sua fé, Jesus vai de encontro dela. Porque não foi a fé do servo, foi a fé do soldado centurião. Eu vou fazer uma pergunta aqui para quem está em casa. Responda escrevendo. E quem está aqui, responda com a boca. Tá? O servo foi curado por causa da fé dele ou por causa da fé do soldado centurião? Em momento nenhum você vê o soldado doente se manifestando. Você vê falando assim, ó, sou eu que estou doente. Sou eu, Jesus, vem aqui. Vem me curar. Não. Mas você vê o tempo inteiro o soldado centurião indo até Jesus, dizendo, Jesus, basta uma palavra tua. Meu irmão, o que o Espírito Santo de Deus me trouxe nesta noite para te dizer? Que você pode interceder por parentes seus que estão longe. Você pode interceder por parentes seus que estão perto. Oh, pastor, eu chamo para vir na igreja e ele não vem. Minha irmã, enquanto você vem, enquanto você estiver orando, eu creio que o Espírito Santo de Deus pode ir de encontro à vida dele e trazer, e mudar a história, e mudar a situação, e mudar a circunstância. Salvar, libertar, curar. Eu não sei o que ele precisa. Quem sabe a pessoa que você vai orar por ela precisa de libertação. Sim. Talvez precisa ter um espírito maligno atormentando. Tem uma senhora que de vez em quando vem aqui. Não vou falar o nome, claro. Mas ela vem de vez em quando. Ela tem um espírito de perseguição. Eu falando assim, alguns irmãos já matam a charada, né? Porque ela fica o tempo inteiro, ela chega para mim e fala, pastor, tem alguém atrás de mim, pastor, tem alguém me perseguindo. Alguns irmãos já devem ter visto. Isso é um espírito maligno. Nós temos orado por ela. E ela precisa de libertação. Irmãos, Jesus é poderoso para trazer libertação a quem você está representando aqui nesta noite. A quem você está orando por ele aqui nesta noite. Ou vai orar ainda no final, né? Nós vamos orar juntos por ele no final. Quem sabe ele tem uma perturbação noturna. A pessoa não consegue dormir. Quem conhece alguém assim? Deixa eu ver. Deita roda para um lado, roda para o outro. E
troca de travesseiro, já trocou de colchão, e já trocou a cama de posição e não consegue dormir. Quem conhece alguém assim? Às vezes a pessoa tem um espírito de perturbação noturna, pesadelos, a pessoa não dorme, só dorme na base do remédio. Durante muitos anos, eu e minha esposa dirigimos um culto de manhã, era quarta-feira, 9 horas da manhã. Dirigimos, né, pastora? Durante uns mais de 10 anos. Estava namorando com a pastora Débora, noivo da pastora Débora, eu já dirigi esse culto. Quando nós casamos, a pastora Débora assumiu junto. Durante muito tempo, nós dirigimos um culto que era quarta-feira, 9 horas da manhã. E eu me lembro, irmãos, serve como testemunho. Olha quantos anos se passaram o testemunho dessa mulher, e eu estou contando aqui hoje. Um dia ela chegou para mim e falou: pastor, eu não consigo dormir. Pastor, eu tomo remédio, eu faço isso, eu faço aquilo, o médico me dá, e eu não consigo dormir. Eu falei: você crê que Jesus pode te libertar? Ela disse: eu creio. Eu orei por ela, irmã. Coloquei a mão na cabeça dela, a pastora Débora colocou as mãos nos pés, e nós falamos: o espírito maligno, o espírito que tem atormentado esta mulher, o espírito que tem tirado o sono. Irmãos, porque quando o diabo consegue tirar seu sono, seu dia não é bom. As outras áreas da sua vida não vão bem. Vem falar que quem dorme mal tem bom humor. Vem falar. Quem fica de mau humor quando dorme mal aqui? Deixa eu ver. Então você está entendendo. Mas você imagina quando isso acontece todo dia. É normal de vez em quando, em algum momento, você perder o sono por alguma situação e no outro dia ficar com mau humor. Mas eu mesmo, quando eu durmo mal, eu não fico bem não. Mas basta uma outra noite bem dormida que eu, tô novo, tô zero bala, irmã Francisca. Mas você imagina a pessoa que não dorme, que não consegue dormir quase que nunca. Aí fica o dia assim, o dia não rende, fica de mau humor, sim ou não? E eu falei com ela: você crê, minha irmã? Ela falou: eu creio. Coloquei a mão na cabeça dela, pastora Débora colocou as mãos nos pés, nós começamos a orar. Nós começamos a orar assim: espírito maligno, sai desta mulher. Senhor, devolve a paz para esta mulher. Passou uns dias, porque era toda quarta-feira. Passou uma semana. Eu acho que ela não foi do culto. Eu não sei porquê, que 2 semanas depois, ela estava lá na igreja. Pastor, no final do culto posso falar com o senhor? Eu falei: pode. Aí quando ela chegou no final do culto, ela falou assim: pastor, e sabe que eu não esqueço nunca desse testemunho? Porque eu vou usar as palavras que ela usou. Pergunta a pastora Débora. Ela não falou assim: pastor, estou dormindo bem agora. Normal seria dizer isso, né? Mas o que aconteceu? Por que eu não esqueço nunca a irmã Simone? Obrigado, irmã Simone. Esqueci minha toalhinha. Eu tenho várias toalhinhas, esqueci. Tem que lembrar de trazer, deixar ali, porque eu não esqueço mais. Sabe por que eu nunca esqueço, irmã Jô, do testemunho dessa mulher? Porque ela disse com essas palavras assim: pastor, estou dormindo igual um bebê. Irmã Ana, eu nunca mais esqueci desse testemunho. Sabe o que é isso? Jesus Cristo pode libertar esta pessoa que não... Quem sabe você que está em casa, quem sabe você que está aqui não está dormindo bem, quem sabe você tem um parente, tem alguém da sua família que você sabe que tem insônia, que tem um espírito maligno atormentando. Jesus pode ir de encontro a esta pessoa agora e libertar. Quem crê, diga amém. Nós vamos orar. Jesus liberta. Pastor, eu tenho um familiar, eu tenho um parente que o casamento dele está à beira da destruição. Jesus é poderoso para restaurar o casamento dele. Jesus é poderoso para restaurar o matrimônio dele. Jesus é poderoso para fazer, renovar o matrimônio desta pessoa. Voltar até lua de mel. Posso ouvir um amém? Isso é Jesus. Fala assim: Jesus liberta. Ninguém vai falar? Fala assim: Jesus liberta. Não, mais alto. Jesus liberta. Fala: Jesus transforma. Fala: Jesus restaura. Fala: Jesus cura. Irmãos, esse é o nosso Jesus, ele cura.
Talvez tenha alguém doente, igual o servo do soldado. E o mais tremendo de tudo, irmão Ronaldo, que você em momento nenhum, vendo na Bíblia, dizendo que o soldado foi atrás de Jesus. Que o soldado chegou até Jesus. Quem precisava de um milagre, o centurião ou o soldado? Mas quem foi até Jesus foi o centurião. Talvez a pessoa que precisa de um milagre, ela não gosta nem de igreja. Falou igreja com ela, não, esse trem de crente, não é comigo não. Eu conheço pessoas que hoje são crentes, servos, firmes na presença dos... Eu sempre brinco. Quando alguma... Brinca assim, eu sempre... brinco, tá? Quando uma irmã chega e fala, pastor, o senhor podia orar pelo meu marido, que meu marido não gosta de crente de jeito nenhum. Sabe o que eu falo com ele? Com ela? Todos que eu conheci que era assim, quando converteu, virou crente mesmo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para todo mundo que está aqui. E deixa eu dizer uma coisa para você que está em casa. Sabe aquele parente seu que não gosta de crente, não gosta de oração, não gosta de Bíblia? Quando ele converter, quando ele converte mesmo. Eu estava pensando nisso. E inclusive está chegando um mês do aniversário dele, por isso que eu pensei de uma forma especial nele. Eu estava pensando no meu irmão mais velho. Eu tenho um irmão mais velho que eu, inclusive é pastor também, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E eu converti primeiro que ele. Na realidade, ele, assim como eu, minhas duas irmãs, as duas já vieram aqui, né? Uma veio agora no aniversário e outra veio algumas terças-feiras atrás. E que a minha irmã também, que é a caçula, inclusive. A caçula já é vó, só para você ter uma ideia. A minha irmã caçula já é vó. E todos nós sempre fomos levados para a igreja. Mas esse meu irmão, quando chegou à fase de adolescência, ele se afastou e ficou anos. Quantas vezes eu vi a minha mãe orando por ele, irmã Jô? Ele não tinha nada contra a igreja, não. Tanto que ele até respeitava. Se tivesse todo mundo orando assim, tivesse com alguma, ele tirava o chapéu, ele parava, ele recebia a oração. Mas pensa no coração durinho. Coração duro. Você conhece alguém assim? Meu irmão. Mas quando Jesus Cristo salvou meu irmão, libertou meu irmão, ele não bebia dia de semana não, mas chegava final de semana, aquilo que ele não bebia dia de semana por causa do trabalho, que tinha muita responsabilidade, ele tomava todas no final de semana, todas. Aquilo que ele não tomava dia de semana, ele tomava no final de semana. Deu para entender, Marcinho? Deu, não deu? Mas quando Jesus, irmã Jô, entrou na vida dele, na hora que ele conta esse testemunho, um dia eu vou trazer ele aqui para pregar. Quando ele levantou a mão dele e aceitou Jesus, daquele dia em diante, nunca mais ele bebeu. E esse meu irmão virou pastor primeiro que eu. Fez o seminário primeiro que eu. Eu já sou pastor há 14 anos. Ele foi o último lá em casa dos 4 filhos, né? Do casamento do meu pai com a minha mãe, que são 4. Eu tenho 3 irmãos que são crentes também, mas são filhos do meu pai do segundo casamento. Mas dos primeiros casamentos, ele foi o último lá a se converter. Mas quando Jesus pegou ele, meu irmão, libertou, é igual a gente brinca, sabe? Lembra que hoje em dia não tem mais isso, porque hoje em dia tem máquina de lavar, tem tanquinho. Mas antigamente tinha aquele negócio de lavar a roupa, torcer, fazer assim, bater. Lembra, no tanque? Diz que é para tirar um encardido, né? Meu irmão, Jesus quando pega uma pessoa, Jesus lava ela. Posso ouvir um amém? Jesus limpa ela. Posso ouvir um amém? Jesus torce, ó. Já viu peça de roupa? Não existe mais hoje não, irmã Francisca. Acabou isso, né? Eu lembro quando era criança, minha mãe pegava a toalha assim. Ô Jô, minha mãe pegava... Ô irmão Paulo, você deve ter visto isso também. É na nossa época. Minha mãe pegava a toalha e torcia assim, ó. Tinha que torcer, né? Porque não tinha máquina de lavar, era no tanque. Aquele tanque de cimento, lembra? Quem teve aquele tanque de cimento em casa? Aí minha mãe fazia assim, ó. Eu lembro que ela fazia assim, irmã Jô, fazia assim, pá! Pá! Quem lembra disso? Tem mais de 30 anos quem lembra. Samira e Nicole nem sabem o que é isso. Mas eles falavam que era bater na pedra, bater para tirar o encardido.
Vamos trazer isso. Jesus lava, Jesus limpa, Jesus torce, Jesus faz assim, tá, e a sujeira vai toda embora. Posso ouvir um amém? Meu irmão, e quando meu irmão, minha irmã, e quando meu irmão converteu, virou crente mesmo. É muito mais ousado do que eu. Quando eu estava assim, não sei, será que Deus tem um chamado para mim? Que eu falava errado, né? Quem os irmãos conhecem já meu testemunho. Eu ficava, será que eu tenho um chamado para pregar? Eu falo tudo errado. E ele já estava entrando para o seminário, batizou, já entrou para o seminário, e começou uma célula na casa dele, e foi crescendo, e hoje ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular. Simone conhece ele, né, Simone? Traz ele um dia aqui, meu irmão Ronaldo, para pregar. Eu sei que a mamãe do Ronaldo, né, é da Igreja do Evangelho Quadrangular, né, um ministério muito abençoado. Olha para mim, irmãos. Olha para mim. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque essas pessoas de coração duro, essas pessoas que você fala, esse não converte nunca. Esse aí não passa, pastor. Fulano que eu estou orando por ele, não passa nem na porta de igreja. Ele atravessa a rua para não passar na porta da igreja. Meu irmão, quando Jesus pega esse, vira mais crente que nós. Esse, eu vou falar um ditado aqui, vocês completam. Enquanto eu bebo a água, vocês completando, tá? Água mole, pedra dura. Vai orando, vai profetizando, vai declarando libertação. Posso ouvir um amém? Vai declarando cura. Pastor, meu filho não quer saber de Jesus. Vai profetizando que ele vai se converter. Pastor, tem alguém doente em casa e o médico diz que não tem jeito. Meu irmão, Jesus, ele está perto, mas também ele vai longe. Se você está aqui longe da igreja, eu quero profetizar que Jesus está indo te curar e agora. Ou você que está aqui, talvez está precisando de cura, eu quero profetizar que Jesus está te curando aqui hoje. E ele cura através da sua fé. Põe a mão sobre a sua cabeça. Diga, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é poderoso para fazer um milagre na minha vida e para fazer um milagre na minha família. Amém. Você crê no que você acabou de falar? Você crê no que você acabou de orar? Você pode aplaudir então? Aleluia, aleluia, aleluia. Deixa eu encerrar aqui. Porque eu e a pastora Débora, irmã Simone vai nos ajudar também. Amém? Enquanto todo mundo vai ficar de pé. Mas espera aí. Sabe uma coisa que nos chama a atenção aqui? Que esse soldado, o centurião, tinha uma estima muito grande por ele. Ele era precioso aos olhos do centurião. Mas o que mais me chama a atenção, irmão Ronaldo, é que se ele é um soldado centurião, quer dizer que ele tinha 100 homens sob o comando dele. Quem entende isso? O soldado centurião, irmão Paulo, ele carrega essa patente porque ele tem 100 homens sob o seu comando. Por isso ele chama centurião. Existia o decúrio é quando alguém dirigia 10 homens, e existia o centurião. O centurião, ele comandava 10 decúrios. Eu não vou aqui, como é que fala? Explicar totalmente como é que era a formação, né, militar dos soldados romanos, não, tá? Mas era decúrio, centúrio, aí tinha o batalhão, tinha a falange, legião, era por números. E um centurião, ele comandava 10 homens, 100 homens, ou então 10 decúrios. Isso quer dizer, irmã Ana, que ele tinha outros 99 soldados, sim ou não? Mas ele intercedeu por aquele soldado. Porque aquele soldado era muito... Ele era estimado, como diz a Bíblia. Eu encerro dizendo assim. Se esse soldado centurião... Vou até já desligar minha Bíblia aqui, ó. Se esse soldado centurião, mesmo tendo outros 99 soldados, ele se humilhou perante Jesus,
Ele reconheceu a grandeza de Jesus. Ele reconheceu a soberania de Jesus. Você imagina? Vamos imaginar algo aqui. Que se em vez de ser um soldado doente, se esse moço tivesse só um filho, e se a pessoa doente fosse esse único filho que ele tinha, o que ele não ia fazer então, hein? Eu vou repetir. Ou talvez eu não consegui explicar bem, trazer aqui o entendimento. Se ele tinha 100 soldados sob o comando, e um ficou doente, e ele foi até Jesus com o coração cheio de fé, imagina que se ele tivesse doente, se ele tivesse um único filho, não estou falando de 100 soldados não, se ele tivesse um único filho, e se esse único filho dele tivesse doente, o que ele não faria? Quem sabe a pessoa que precisa de um milagre é alguém que você estima muito. Eu vou perguntar e não se acanhe, não tenha vergonha de levantar suas mãos. Pelo contrário, isso vai mostrar fé no seu coração. Quantos aqui conhece alguém, tem um parente, tem um familiar que você ama muito, que precisa ou de cura, ou de libertação, ou de restauração, ou de transformação, talvez precisa de salvação? Pode levantar a mão, não tenha vergonha não, eu vou levantar a minha. Eu conheço alguém da minha família que precisa de cura. Jesus está curando agora, eu creio. Eu tenho parentes meus que precisam de libertação. Eu creio que Jesus está libertando. Fica de pé.